Bom, agora que nós temos o modelo tridimensional da guia feitos, vamos criar o desenho de detalhamento. Toda a parte de detalhamento é apresentada no segundo livro, livro 2, o livro Recursos Intermediários de SolidWorks. Tá? Neste livro, que começa pela parte de modelagem ainda, um complemento do livro 1, em que a gente tem a modelagem de componentes estruturais por esboço 3D e depois modelagem de chapa metálica. Na segunda parte do livro, capítulo 3, a gente tem então o desenho de detalhamento de peças, fazendo aqui um passo a passo. Tá? Mas como nós estamos fazendo uma sequência um pouco diferente do livro, a gente vai ver isso agora. Tá? Então aqui no capítulo 4 a gente também tem, né, algumas ferramentas de detalhamento. Eu já fiz um desenho de detalhamento para que a gente possa se orientar por ele. Então eu fiz aqui uma captura de tela do desenho de detalhamento e o que nós vamos produzir vai ser esse desenho aqui. Ó. Nós vamos produzir a vista frontal. E não vamos colocar a vista superior, a gente vai fazer um corte da vista frontal no lugar da superior, tá? Aqui o corte AA, né? Então, ó, fica aqui o título do corte, porque não é a vista tradicional, né? Não é a vista superior. É como se fosse a vista superior, só que vendo uma parte cortada da peça. Então a gente insere uma linha de corte aqui na vista frontal e produz o corte total. Corte total porque é de fora a fora, né? Toda a largura da peça. Ó. E ainda depois, para poder colocar melhor aqui a cota de profundidade do rebaixo, a gente faz o detalhe ampliado, ó, que vem com o rótulo B. E o detalhe ampliado a gente pode posicionar de maneira mais livre, certo? Nós vamos colocar aqui abaixo do corte AA. Bom, vamos lá, vamos tentar produzir esse desenho então. Primeira etapa, a gente vem aqui em arquivo, criar desenho a partir da peça. Também a gente pode vir aqui ó, na barra de menus e vir em novo, né? Criar desenho a partir da peça. Cuidar para não clicar em criar montagem, tá? Então criar desenho a partir da peça. Essa mensagem está aparecendo para mim porque eu já estou com um desenho aberto dessa peça, mas eu vou criar um outro do zero. Então eu vou clicar aqui, eu vou dizer não, que eu não quero abrir aquele arquivo. Essa mensagem provavelmente não vai aparecer para vocês. Então, ó, vou clicar aqui 2 vezes em desenho. E eis a nossa folha padrão de desenho. Muito bem, vamos escolher então aqui a melhor vista, né, para a gente colocar. A vista que está aparecendo para mim aqui é a própria frontal, a princípio, né, então a gente vai selecionar ela. Lembrando que os títulos que aparecem aqui na paleta de vistas do SolidWorks não necessariamente correspondem ao que deve ser cada vista no nosso desenho. Então eu estou escolhendo essa aqui como frontal, ó, porque é ela que mostra, né, os rebaixos. Os rebaixos têm que ficar aqui para frente. Vejam, ó, são esses rebaixos aqui. Ó. Então essa aqui seria a vista frontal, essa vista aqui. Ó. Tá? Então eu vejo o rebaixo. Do outro lado eu estou vendo só o fundo do furo passante. Né? Aqui eu estou vendo os rebaixos. Então vamos colocar essa aqui como frontal. Notem que essa vista aqui, eu não vou gerar as outras agora, porque eu poderia até gerar aqui a vista superior, ó, mas a gente não quer a vista superior, tá? E a gente não precisa da lateral. Basta uma vista, o corte e o detalhe ampliado. Então eu não vou colocar essa vista superior no momento. Só estou verificando aqui se é realmente a vista frontal que eu queria. Feita a confirmação, agora vejam que essa vista está pouco adequada, o tamanho da vista está pouco adequado ao tamanho aqui da folha de desenho. Né? Então a gente vem aqui embaixo na barra de status e muda a escala para 1:1, já fica melhor. Ó. Se colocar 2:1,
aí já vai exceder aqui o tamanho da página. E a gente ainda não vai trabalhar aqui com o conceito de ruptura, que seria uma possibilidade para essa peça. Vamos deixar aqui na escala 1 para 1 para simplificar o desenho. Muito bem, agora eu tenho que fazer o corte, certo? Alguém pode dizer, mas não falta a linha de centro aqui, ó? Até falta. Mas eu não vou me preocupar com a linha de centro, porque nós vamos colocar a linha de corte e ela passa exatamente aqui sobre a linha de centro. Então não precisamos sobrepor. Então, ó, até porque a linha de corte é uma linha traço ponto também. Então agora a gente vem aqui na guia desenho, no Command Manager, e a gente busca vista de seção. Isso é um probleminha de tradução do inglês para o português, tá? Porque o que a gente quer fazer é corte. E seção é uma coisa, corte é outra. Acontece que corte em inglês é section, tá? E aí, na tradução que a SolidWorks fez aqui para o português, infelizmente ficou assim, seção. Então vamos escolher, apesar do nome errado, vamos escolher aqui vista de seção, tá? Clicamos em vista de seção e aí aparece essa linha aí, cor de rosa, com setas, né? Se ela aparecer assim para vocês, ó, invertida na vertical, basta vir aqui no Property Manager e selecionar a melhor orientação para o corte. A gente quer uma linha de corte horizontal. Eu preciso agora clicar em algum ponto de referência para que a linha de corte seja posicionada. Então a gente tem que posicionar ela exatamente no centro da largura da peça, tá? Vejam, eu posso clicar aqui, ó, no centro do furo ou no ponto médio da aresta vertical. Vamos clicar aqui no centro do furo, porque é exatamente isso que vai nos posicionar a linha de corte bem no centro da largura da peça. Então dei um clique aí e vejam que agora apareceu aqui, ó, a vista em corte. Vejam que se eu levo o mouse para cima, a linha de corte vai aparecer com as setas apontando para cima. As setas sempre vão apontar no sentido, na direção da vista em corte. Mas, para a gente manter o padrão de desenho conforme norma, se eu inserir a vista frontal, inicialmente, o corte eu faço no lugar da vista superior. Ó. Então eu trago a vista em corte aqui para baixo da vista superior e dou um clique. Ao dar esse clique, ela fica posicionada, mas caso as setas não estejam apontando para a direção correta, para o sentido correto, a gente pode inverter a direção do corte. Ó. Basta clicar aqui no Property Manager, ó, em linha de corte, inverter direção, certo? Mas eu não precisava inverter, porque agora está errado. Ó. Então, inverto de novo para deixar coerente, né? A seta apontando para baixo, porque é abaixo da vista frontal que nós temos a vista em corte. Ok? Uma coisa que nós podemos fazer agora é diminuir um pouco o tamanho da seta e da letra, tá? Então a gente tem duas maneiras de fazer isso. Eu vou mostrar aqui uma delas. A gente vem aqui na barra de ferramentas da barra de menus, a gente vem, ó, nessa engrenagemzinha aqui, opções, clica na guia propriedades do documento, vai em vistas, talvez isso aqui não esteja expandido para vocês, ó, então expande aqui, ó, vai em vistas, vista de seção, que é onde estão as vistas de corte, né? Aqui eu vou clicar, ó, nesse check em escala com a altura da letra da vista de seção. E eu não mudo o estilo de seta, tá? O estilo de seta padrão é esse aqui mesmo. O que eu vou fazer aqui, ó, é mudar o tamanho da fonte do texto de seta de seção. O tamanho da fonte pode ser configurado por pontos, como a fonte, né, de um documento de texto, ou por unidade, quer dizer, a altura das letras maiúsculas, né, do texto a ser escrito.
Então, pela norma brasileira 16.861, tá? Pela norma, a gente pode usar os valores de 1,8 milímetros, 2,5 milímetros, 3,5, 5, 7, 10, 14 e 20. Então, se a gente colocar aqui ó, com 5 milímetros, vai ficar um pouco menor já do que o que a gente observou aqui na primeira inserção, né? Já ficou melhor, ó, tá? Então vamos deixar assim por enquanto, depois se for o caso a gente muda de novo. Muito bem, tá aí, tá colocado a linha de corte, temos o nosso corte. Eu vou dar 2 cliques aqui ó, em seção e vou trocar a seção por corte, tá? Assim que deve ser, corte. E podem ver ó, que ele está em 3,5 mm, né? Olha lá, 3,5 mm, que é o tamanho, um dos tamanhos de norma. Muito bem. Agora, pessoal, a gente pode colocar aqui as nossas cotas. Então, vamos ver aqui o que está faltando. Vamos lá em anotação, itens do modelo. Vou configurar aqui ó, a origem para todo o modelo, ao invés de recurso selecionado. E aqui vou deixar clicado em importar itens para todas as vistas do modelo. E vamos ver aqui o que vai acontecer. Ó, pode ver aí que ele colocou né, um monte de cotas. E não necessariamente essas cotas estão nos lugares em que a gente gostaria, tá? Então eu vou fazer uma coisa aqui diferente, eu vou voltar e em vez de... vou de novo lá em itens do modelo e em vez de colocar aqui, ó, importar itens para todas as vistas, eu vou colocar como vista de destino a frontal, vou concentrar as cotas na vista frontal. Vou dar um OK. Pronto, agora está tudo aqui na vista frontal. A vista frontal é a que normalmente tem mais cotas, tá? Agora vamos resolver aqui os problemas um por um. Vamos resolver os problemas aqui um por um. Vamos lá, a primeira coisa que nós temos que ver se estão as 3 cotas básicas aí no desenho, né? 115 que é o comprimento total, 10 que é a largura total, e aí estaria faltando aqui ainda né, a altura da peça. Ó. Então eu tenho que colocar nesta outra vista, no corte, dimensão inteligente, vou clicar aqui ó, nessa aresta e nesta aresta, e vou ter aqui o número 10 colocado. Vejam que se eu tivesse selecionado esta aresta aqui, ó, ela não me dá o 10 completo, né? Por isso eu tive que selecionar a de cima e a de baixo. Quando eu faço isso, vejam que a linha de extensão ela fica encostando na aresta que ela está medindo, né? Então por isso que primeiro eu preferi fazer isso aqui, ó. Vou lá em dimensão inteligente e pego esse ponto ou aquela aresta do lado do ponto, e aí pode ver agora ó, que a linha de extensão não está tocando a aresta, ó, como preza as normas de desenho técnico. Muito bem. Vamos ver o que mais a gente pode arrumar agora, né? Veja, essa cota de raio aqui, ó, ela está bem esquisita, né? Então eu vou clicar nela aqui e tentar mudá-la, ó. É alguma coisa aqui nas configurações dela que está esquisito. Mas o que é esse raio aqui? Né? É aquele raio de arredondamento que a gente fez com filete. Né? Todas as arestas lineares da peça têm esse arredondamento. Então quando a gente vê isso na vista superior e aqui no corte, né, que substitui a vista superior e na frontal, a gente percebe que todas as arestas lineares têm arredondamento. Só que está bem difícil de eu colocar essa cota de uma maneira ideal. Ó. Então, se a gente não consegue aqui nas linhas de chamada ó, alterar a maneira como essa cota está representada,
estou fazendo todas as mexidas aqui possíveis, eu vou fazer o seguinte, eu deleto essa cota e até vou aproveitar que deletei a cota e colocar essa cota num lugar em que eu acho que ela vai ficar melhor. Tá? Então eu vou aqui em dimensão inteligente, já está selecionado, e vou colocar essa cota de raio aqui ou aqui. Ó. Aqui ela vai ficar no lugar mais limpo. Ó. Raio 1. Tá? Muito bem. Agora, pessoal, vamos mexer aqui nessas cotas de furo, tá? Vejam que aqui está aparecendo 2 vezes diâmetro 2, tá? Porque eu tenho 2 furos iguais, né? Com o mesmo diâmetro. Mas isso aqui não apareceu, isso aqui até apareceu automático agora, mas normalmente isso não vai aparecer assim. Essa cota provavelmente no desenho de vocês vai aparecer desta forma aqui, ó, diâmetro 2, tá? Então, para a gente não ter que colocar a cota de 2 aqui nesse furo, já que ele tem sempre o mesmo diâmetro desse aqui, um furo lá de dentro, a gente pode editar a cota. Então, eu clico na cota para deixá-la selecionada, ela vai aparecer em azul. E eu venho aqui em texto da dimensão, aqui no Property Manager, clico antes do campo aqui que define o símbolo de diâmetro, clico aqui, e edito manualmente, 2 vezes, e dou OK. Certo? Bom, mas isso vale para o furo, né? Aqui eu tenho o rebaixo, o diâmetro do rebaixo é de 5, e essa maneira de representar aqui não está tão adequada, né? É melhor a gente usar a linha inclinada, a linha de cota inclinada. Então eu não preciso deletar a cota, basta eu selecioná-la, ela vai ficar em azul, e venho aqui no Property Manager, venho na guia linhas de chamada e clico nesse ícone aqui de diâmetro com a representação inclinada. Se eu quiser voltar para aquela representação horizontal ou vertical, né, linear, eu clico aqui. Bom, assim é melhor, tá? Então eu deixo aqui inclinado, eu estou vendo ali o rebaixo. Agora vocês estão vendo que essas setas parecem muito grandes aqui, né, para a escala do desenho. Então a gente pode mexer nisso também. Eu vou lá em opções, propriedades do documento, dimensões, expando aqui dimensões. Se bem que aqui eu nem preciso expandir, eu posso clicar em dimensões direto. E aí clico aqui em setas escala com altura de dimensão. E se eu quiser mudar a fonte, tal qual fizemos lá para a letra que representa a linha de corte, eu também posso fazer a mudança. Aqui já está em 13,5, tá? Então eu não vou mexer aqui num primeiro momento, só reduzir o tamanho das setas. Vejo que as setas ficaram mais adequadas agora, né? Então posso até aproximar um pouquinho mais aqui o raio 1. Vou baixar aqui um pouquinho o corte. Maravilha. Bom, uma vez que eu tenha cotado aqui, galera, o diâmetro do furo e o diâmetro do rebaixo, eu não preciso dessa cota aqui do offset que a gente utilizou, tá? Na modelagem. Lembro que eu mostrei as duas maneiras de produzir essa segunda circunferência para depois, né, através de um corte extrudado, produzirmos um rebaixo. Uma usando o recurso de offset, e aí ficava a distância, né, linear entre uma circunferência e outra, a diferença de raios, né, entre uma circunferência e outra, e no outro lado a gente fez com a cota de diâmetro, né, que eu falei que era a minha maneira preferida de fazer, porque isso pro desenho técnico aqui é melhor, tá? Para o detalhamento é melhor usar o diâmetro do rebaixo do que essa cota de offset aqui. Então eu vou excluir essa cota, que não interessa para a gente. Bom, o que não está legal ainda aí no desenho, né? Está um pouco confuso aqui, a linha de corte, né, com a letra. Então eu vou colocar essa linha um pouquinho mais para dentro. Eu vou clicar na linha para selecioná-la e vou puxar a linha. Eu agarro a ponta da linha e levo ela para mais perto do contorno da peça. Assim já fica melhor. Eu posso subir um pouquinho aqui também a posição da letra.
Na verdade, eu posso mudar a posição da letra. Eu posso colocar a letra aqui em cima ou a letra aqui do lado. Tá? Vai ficar melhor a letra aqui, ó, acima da seta. Se bem que desse lado aqui não, né? Então, eu vou colocar esses 5 aqui para dentro. Vou trazer a ponta da linha para cá. Vou colocar a letra que representa o corte aqui. Eu vou ter que dar uma subida nesses 5. Mas esses 5 daqui a pouco vai sair daí, vocês vão ver. Bom, ó, já ficou mais claro o desenho, né? Eu já posso trazer essa cota um pouco mais para cá, posso deixar essa aqui alinhada com a de cima. Se vocês quiserem alinhar as cotas, ó, dá para selecionar as duas. Botão da direita, seleciona as duas com Ctrl, né? Botão da direita, e a gente tem aqui alinhar, ó. Seleciono as duas, botão da direita, vem em alinhar, e aí eu tenho várias opções de alinhamento. Eu vou alinhar aqui à direita, né, para que essa linha fique abaixo desta aqui. Alinhar à direita, pronto, aí as duas linhas alinhadas. Se aparecer esse contorno meio esquisito aqui, ó, na vista, tá, é porque o SolidWorks precisa reconstruir alguma coisa. Então clica lá naquele semáforo que está lá na barra de ferramentas padrão lá em cima, clica aqui em reconstruir, pronto. O que mais que a gente pode arrumar aqui, tá, pessoal? Vejam que essa maneira de cotar aqui, ó, que foi usada lá no esboço, de cotar a distância do furo para a borda, ela não está errada, ela está correta, tá? E para o aprendizado ali da modelagem, ela é útil, mas para quem vai fazer depois a fabricação da peça, o operador lá da máquina que vai furar a peça não gosta muito dessa disposição aqui, ó. Por quê? Porque ele vai encostar a ferramenta, a broca no caso aqui, na lateral da peça, e vai andar 5 milímetros para dentro para fazer o primeiro furo. Depois, o que interessa para ele é saber o quanto ele tem que andar, deslocar a ferramenta, né, até o próximo furo, e não fazer conta para isso. Então, ó, em vez de ele fazer a conta aqui, ó, eu andei 5, de um total de 115. Então lá no outro lado são 5 também. Então eu desconto esse 5 de 115, vai dar 105 milímetros, que é o que vai ter que se andar daqui até aqui. Então, em vez de ele fazer essa conta, vamos fazer o seguinte, ó, deleta essa cota aqui de 5 e vamos cotar entre centros, tá? Então, para cotar entre centros, eu posso cotar da marca de centro, posso cotar do centro do furo, ou posso pegar a própria circunferência aqui, o que vai funcionar. Ó. Dei um clique ali, o SolidWorks pensa que eu quero colocar o diâmetro, né? Mas eu não quero. Eu vou dar um outro clique lá na outra circunferência, e aí ele vai pegar a cota de centro a centro. Ó. Deixo alinhado aqui, ó. E tá aí a cota de 105. Até vou botar de 115 um pouquinho mais para cima. Então temos, ó, 115 o comprimento total, cota básica que tem que ter, 105 a distância entre centros, 5 a distância entre a lateral e o primeiro furo. E eu não coloco esse 5 aqui, ó, porque ele fica muito apertado, tá? Aqui nesse caso até vai, ó, mas é uma possibilidade que a gente tem jogar ele assim para fora. Não tem problema nenhum, tá dentro da norma. Bom, pessoal, o que está faltando aqui agora, né? No nosso corte aqui está faltando linha de centro do furo, né? Eixo de simetria do furo. Então vamos em linha de centro, selecionar vistas, aqui, ó, e como a vista já estava clicada, né? Ele já fez a linha de centro. Mas se a vista não tivesse clicada, depois de selecionar vistas aqui, bastaria clicar nessa vista e ele colocou a linha de centro automaticamente. Além disso, o que está faltando agora é a cota de profundidade aqui do furo, ó. Profundidade do rebaixo, digo, tá? Ela não tá aparecendo aí a profundidade ainda. Eu até poderia fazer uma chamada de furo, vou sair aqui da linha de centro, até poderia fazer uma chamada de furo, ó, em que eu consigo pegar todas as dimensões do furo. Mas eu não vou fazer isso, eu vou mostrar aqui para vocês o uso de um outro recurso, tá, de desenho, que é o detalhe ampliado. Então vamos clicar aqui, ó, na aba desenho, vamos
usar agora aqui, ó, vista de detalhes. Vamos clicar então nessa ferramenta vista de detalhes. Vamos dar um zoom aqui, ó. Vamos tentar pegar mais ou menos o meio da altura da peça aqui, ó. Vou dar um clique aqui e vai abrir essa circunferência, ó. Certo? Eu deixo ela maior aí do que a peça para poder mostrar, né, o canto ali da peça e todo o furo. Dou mais um clique e aí aparece essa vista. Estou dando zoom aqui com a rodinha do mouse e vou colocar a vista de detalhe aqui abaixo. O posicionamento da vista de detalhe é livre, tá? Ela não precisa ficar à direita, à esquerda, acima ou abaixo. A gente coloca onde houver lugar no espaço. E vejam que a vista de detalhe, ela vem numa escala diferente da escala da folha, né? A escala da folha está em 1.1. Então todas as demais vistas estão na escala 1:1, ou 1:1. O detalhe está ampliado em 2:1. Tá? Eu posso mudar a escala do detalhe, eu venho aqui, ó, e posso colocar aqui, ó, na opção usar escala personalizada, eu posso aumentar a escala. A próxima escala definida em norma é 5:1. A gente até poderia usar 3:1, mas aí não é uma escala recomendada por norma. Então vamos colocar aqui, ó, 5:1. Aí me parece que ficou grande demais, né? Então vamos voltar aqui, ó, e deixar o 2:1 mesmo. Então ficou aqui, ó, detalhe B, escala 2:1. Aquela letra B lá eu posso mudar, né, a posição dela. Vou colocar aqui, ó. Apareceu o B porque aqui a gente já tem o corte AA, né? Vejam que o B está com um nome, ele está muito grande aqui, né, o B. Então eu posso alterar o tamanho da letra B, assim como eu alterei o tamanho da letra lá que identifica o corte. E eu posso mudar indo lá em opções, propriedades do documento, vistas, vista de detalhe, né? Mas eu também posso mudar aqui, ó. Em vez de usar a fonte do documento, que é definida lá nas propriedades, eu desmarco o uso da fonte do documento, clico aqui em fonte e vou utilizar aqui a fonte de altura 5 mm, que é uma altura de norma. Substituo por 5, dou OK. Sim, aplico a fonte de detalhe e está aqui, ó, a letra B colocada, sinalizando este detalhe ampliado aqui. O que está faltando no detalhe ampliado agora? Vou clicar fora, está faltando linha de centro, né? Então vou deixar aqui o detalhe selecionado, vou lá em anotação, linha de centro, selecionar vistas, pronto, ele vai inserir na vista que já estava pré-selecionada. Dou OK e está aí. O que falta agora é o motivo pelo qual nós fizemos o detalhe, né? Que é a cota de profundidade. Então vamos em dimensão inteligente, posso clicar aqui nessa linha, ela vai me dar, nessa aresta, ela vai me dar já a altura, ou melhor, a profundidade do rebaixo. Última coisa aqui para nós vermos, ó, vejam que ficou 1,50, né? Não precisa, basta 1,5, né? 1,5, 50, 1,500, 1,5 mil, é a mesma coisa. Então esse zero aqui está sobrando. Então, se eu quiser mudar só nessa cota a quantidade de casas após a vírgula, tá? Eu não preciso mexer lá nas propriedades do documento. Eu posso simplesmente, ó, com a cota selecionada, aqui no Property Manager, eu vejo aqui, ó, tolerância / precisão, clico nessa caixinha de baixo, coloco lá 0,1, que vai me dar uma casa após a vírgula. Olha lá, ficou 1,5. Dou OK. E agora a gente tem o nosso desenho pronto, tá? Basta agora editar aqui a folha de desenho. Vamos aproveitar para salvar, né, pessoal? Vamos aproveitar para salvar. Então a gente vem aqui no disquete. Como a gente é a primeira vez que a gente está salvando, ele pede aqui, né, o nome para salvar. Então eu vou salvar com o mesmo nome do arquivo de peça e vou deixar ele na mesma pasta, tá? Eu já tenho lá um arquivo de peça salvo, um arquivo de desenho salvo, né? Por isso que está aparecendo lá o desenho. Então eu vou colocar aqui uma versão 2 e vou salvar. Muito bem, agora sim vamos editar a legenda, né? Botão da direita, editar formato da folha, aí o desenho some,
2 cliques aqui no campo de denominação da peça e eu vou colocar aqui 01 guia da direção. Muito importante aqui vocês colocarem o seu nome, a escala, a unidade, a turma, no caso, né, a equipe, e a data. Então aqui em escala, nós vamos colocar a escala de 1 para 1. A gente confere com o que está aqui no formato da folha. Escala 1 para 1. Unidade, quase sempre a gente vai usar milímetros, né? Então está aí colocado milímetros. Aí vocês coloquem a turma, a data em que estão fazendo o desenho, o nome do desenhista, e aqui o projeto depende da unidade curricular, ou, se for alguma outra coisa, vocês podem colocar aqui o nome do projeto, né? Por exemplo, carrinho. Mas pode deixar assim. Sai da edição da folha agora, clicando ali naquele ícone, salva de novo, para garantir que salvou o formato da folha, e agora salva como PDF, né? Arquivo, salvar como, muda o tipo do arquivo para PDF e salva como PDF. Está concluído o nosso desenho de detalhamento.